Você já parou para pensar quantas vezes a gente corre tanto, luta tanto, se preocupa tanto, que se esquece de viver o que Deus já está nos dando hoje? Tem uma música do Titãs que se chama Epitáfio. Eu adoro essa música. Essa música ela toca o meu coração. Eu não sei se vocês gostam de música, mas eu adoro. E tem muitas letras, de músicas que passam umas mensagens muito boas pra gente. Mensagens que a gente deve refletir. E eu gosto muito de analisar essas mensagens. E essa música, Epitáfio, ela tem uma letra que me faz refletir. Ela diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. E essa letra ela toca lá dentro da alma, porque ela fala de algo que todos nós sentimos, a vontade de voltar atrás e fazer tudo diferente. Claro, gente, que nem todo mundo, se pudesse voltar o tempo, fariam as coisas diferentes. Tem gente que diz que se pudesse voltar o tempo, continuaria fazendo as mesmas coisas que fizeram. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, se pudessem voltar no tempo, elas iriam modificar muitas coisas. E eu sou uma delas. Com certeza, se eu pudesse voltar no tempo, muita coisa que eu fiz, eu não faria mais. E muita coisa que eu não fiz, eu colocaria em prática. Mas eu entendi que Deus ele não quer que a gente viva de arrependimentos, se arrependendo de coisas que a gente fez ou que a gente não fez, Deus ele quer que a gente viva o agora, porque hoje é o único tempo que realmente existe. O ontem ele já passou, o amanhã ainda não chegou, mas hoje é presente, e presente ele é uma dádiva. Quantas vezes você já disse: quando eu tiver dinheiro, quando meus filhos crescerem, quando tudo se ajeitar? E assim a gente vai adiando a vida, adiando a alegria, adiando o amor, como se o tempo ele fosse esperar por nós. E a gente sabe, gente, que o tempo ele não espera. A vida ela acontece agora. E o Senhor te chama hoje para olhar ao redor e perceber quantas bênçãos Ele já colocou no teu caminho. Olha o ar que você respira, olha o sol que nasce todo dia para te lembrar que Deus está nos dando mais uma chance. Olha as pessoas que te amam, mesmo com os teus defeitos. Tudo isso, gente, é graça. Tudo isso é Deus dizendo: filho, filha, viva o que eu te dei. A letra dessa música, ela também diz assim: queria ter aceitado as pessoas como elas são. E isso é tão profundo, gente? Porque é exatamente o que Deus faz conosco. Ele nos aceita como somos, com as nossas falhas, com os nossos medos, com as nossas limitações. E Ele nos convida a fazer o mesmo com os outros. Mas a gente muitas vezes não faz, Quantas vezes a gente se desgasta tentando mudar quem está ao nosso lado, tentando controlar o que não depende da gente. Mas a paz, ela vem quando a gente entende que Deus está no controle de tudo. E não é sobre a gente conseguir entender tudo. É sobre confiar. É sobre saber que até quando a gente erra, Deus transforma em aprendizado os nossos erros. Até quando a gente chora, Ele usa as lágrimas para regar um novo começo. Eu lembro, gente, que aqui em casa eu tinha muito problema com a minha mãe, eu e a minha irmã, porque a minha mãe ficou diabética. E minha mãe teve muita dificuldade em aceitar isso, da diabetes dela. E, consequentemente, dificuldade de fazer toda a mudança alimentar que era necessária fazer. E aqui em casa a gente vivia discutindo muito com a minha mãe. Eu, minha irmã que toma conta da minha mãe,
E a gente discutia demais, porque minha mãe queria comer tudo e começou a, né, não aceitava que não podia comer e começava brigas e vocês sabem que brigas dentro de casa isso impregna todo o ambiente, só traz coisas ruins, enfim, e isso era muito desgastante para mim, para minha irmã e para ela principalmente. E aí enfim, ela comendo dessa forma, como é que vieram os exames? Todos ruins, né? E mesmo diante dos exames, a gente continuava discutindo, sendo que chegou uma hora que eu falei com a minha irmã, olha, não vamos mais ficar discutindo, brigando, vamos tentar conversar, explicar. E começando também, gente, a orar muito a Deus para poder ela entender, ter sabedoria, para saber que ela estava prejudicando a saúde dela e que não tinha como eu ajudar ela se ela não quisesse se ajudar. Eu não tinha como obrigar ela a fazer caminhada, a fazer a reeducação alimentar, se ela não quisesse fazer. E aí, diante dos exames ruins e tudo, nós começamos mais a conversar, a mostrar e orar, gente, orar. Orar sempre é a solução, né? Como eu digo, orar não tem contraindicação, então pode fazer oração sem moderação. E aí eu comecei a orar a Deus até que uma vez uma amiga dela veio aqui em casa e contou para ela que um amigo delas em comum teve que infelizmente amputar, né, os dedos por causa da diabetes muito alta. E gente, graças a Deus, diante dessa situação, a minha mãe conseguiu se conscientizar de que ela não podia mais estar fazendo o que ela estava fazendo. Então, assim, Deus mandou uma luz, a gente parou com aquelas discussões dentro de casa que são muito ruins. A gente tem que tentar levar a paz, convencer, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: eu e a minha irmã, a gente estava querendo fazer coisas que ela não queria fazer. Então, assim, eu só podia ajudar minha mãe se ela quisesse ajudar. E muitas vezes a gente fica, né, querendo ajudar, se desgastando com pessoas que não querem mudar, que não querem melhorar, né? E se as pessoas não quiserem, gente, não tem como a gente fazer. É a mesma coisa, a pessoa tá com problema no dente, mas é ela que vai ter que ir no dentista. Eu posso ir com ela, né? Mas eu não posso sentar na cadeira do dentista por ela, né? Eu não posso. Então são essas coisas que a gente precisa entender na nossa vida, né? E aqui em casa, graças a Deus, a gente conseguiu que a minha mãe entendesse, enfim, através desse exemplo que a amiga dela trouxe para ela, e graças a Deus, a partir daí, gente, minha mãe mudou, conseguiu. Os exames dela, mês passado nós fizemos, hoje ela tá com uma glicose de 83, que é 99, né? Até 99 você pode ter. Ela tá com uma saúde melhor do que a minha, do que a da minha irmã. Mas isso por quê? Porque ela se conscientizou que ela precisava cuidar da saúde dela. Eu e a minha irmã, a gente pode ajudar? Claro, sempre. É nossa até obrigação de estar junto dos nossos pais, nos ajudando, enfim. Mas se ela não quiser, não tem como fazer. E é isso que a gente precisa fazer como Deus, né? Deus é tão amoroso que Ele deixa você fazer o que você quiser. Ele fala, né? Deixa, se você quiser ficar ali jogado sem se mexer, Ele vai deixar você ali. Entendeu? Você tem que mostrar para Ele de que você quer mudar, que você quer se levantar. E aí a oração é o que diz: orar e mais ação. Então é isso que a gente precisa fazer: orar e agir. E graças a Deus, aqui em casa houve, né, essa graça divina que Deus conseguiu, através de uma amiga da minha mãe, conscientizar ela de que ela precisaria cuidar da saúde, porque senão o pior poderia acontecer. E é isso, né? Essa mensagem diz isso, justamente isso, né? Que a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, que muitas vezes a gente quer mudar, mas não tem como a gente mudar se a pessoa não quiser mudar. E a letra dessa música também diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída. Mas nós sabemos que não é o acaso que nos protege, é Deus que nos protege. É Ele quem nos protege quando estamos cansados, quando não temos mais forças. É Deus. Quando até a fé parece pequena,
É Deus quem te livrou do perigo que você nem viu, nem sabe que Ele te livrou. E é Ele quem te segurou quando você achou que não aguentava mais. É Ele que te chama hoje para viver com mais leveza, com mais tranquilidade, para confiar que tudo na nossa vida tem um propósito. Até aquilo que você ainda não entende tem um propósito. E a letra da música também diz assim: devia ter complicado menos, trabalhado menos e ter visto o sol se pôr. E talvez seja isso, né, gente? Que Deus esteja tentando te ensinar a simplicidade. A alegria, gente, não está só nas grandes conquistas. Ela também está nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Um abraço que a gente dá numa pessoa que a gente ama, num pôr do sol, nos momentos de oração, no obrigado, Senhor, antes de dormir. Deus quer que você pare um pouco e respire e olhe para a sua vida e perceba: você já tem o suficiente para ser feliz. Então vamos ser felizes. Então hoje, gente, eu quero te fazer um convite. Ame mais, perdoe mais, agradeça mais e viva com mais fé. Não espere o tempo passar para dar valor ao que você tem hoje. Não espere perder para reconhecer o que Deus já te deu. Porque a vida é agora. E muitas vezes a gente não consegue enxergar como a gente é feliz nesse momento e a gente vai depois dizer assim: eu era feliz e não sabia. Então aproveite o momento de agora, aproveite as pessoas que estão ao seu lado agora, valorize o que você tem, porque quanto mais você valoriza hoje o que você tem, mais o universo vai te presentear. E Deus, Ele está aqui agora, lembrando disso para você, que a vida é maravilhosa, que a vida precisa ser vivida, tá bom? E antes da gente fazer a nossa prece, eu quero te convidar a parar um pouquinho, feche os seus olhos, respira fundo. Pensa em quantas vezes você correu tanto, se preocupou tanto, que esqueceu de simplesmente viver o agora. Olha o avião passando e confirmando. A gente vive, gente, esperando o momento perfeito, mas o momento perfeito é este, é o presente, é o que você está vivendo agora. É agora que Deus quer tocar o seu coração, é agora que Ele quer te curar, é agora que Ele quer te mostrar que a vida é mais simples e mais linda do que você imagina. Talvez hoje o seu coração esteja cansado, talvez você esteja se sentindo sozinho, sozinha, sem forças, mas Jesus te diz: eu estou aqui. Não é o acaso que te trouxe, foi eu que preparei este momento para falar com você. Não importa, gente, o que deu errado, não importa o que ficou no passado, nem o que ainda não aconteceu na sua vida. Deus quer te ensinar a viver o agora com fé. Quer que você agradeça pelo que você tem, que você possa olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigada, porque eu ainda estou aqui e o teu amor me sustenta, me conforta. Então, gente, abre o seu coração, deixa Deus entrar, deixa Ele tirar esse peso, essa angústia, essa preocupação que te prende, porque a vida passa rápido demais. E o que realmente importa é viver com fé, com amor e com muita gratidão. E agora que nós já estamos com o coração mais quentinho, cheio de esperança, cheio de Jesus, vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece. Porque a vida, gente, é agora. O milagre, também acontece agora. E não há nada que não se resolva quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus e fazemos uma oração. Tá bom? Então me dá a sua mão agora, coloca a sua mão sobre a minha e vamos orar. Senhor, nos ensina a viver com o coração aberto, a enxergar a beleza que existe em cada dia. Nos ajuda a amar mais, a perdoar mais, a não deixar o tempo passar sem sentir a Tua presença. Tira de nós o peso das preocupações e coloca em nossos corações a leveza da Tua paz. Que possamos viver o hoje com gratidão,
sabendo que cada amanhecer é uma nova chance que vem das tuas mãos. Que assim seja e assim se faça, graças a Deus. Amém. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui mais um dia com você, orando e passando essa mensagem de reflexão, tá bom? E lembre-se, Deus é perfeito e organiza tudo na minha e na sua vida. E eu estou aqui, hein, orando e torcendo por você, porque eu te amo demais e eu te quero muito bem. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!